Sempre me perguntam que programas eu utilizo para produzir o conteúdo do canal e muita gente já me pediu dicas e recomendações para começar nesse mundo do YouTube ou produzir conteúdos de forma geral. Eu decidi fazer esse vídeo com todos os softwares que eu utilizo ou conheço gratuitos e também open source, principalmente para quem quer começar sem gastar nenhum real, porque sinceramente, hoje em dia, alguns desses softwares estão tão bons quanto ou até melhores do que os seus concorrentes, que por sinal são pagos. A primeira coisa que você precisa para produzir o seu conteúdo é um software para gravar. E nessa categoria eu tenho 3 ferramentas para te indicar. O OBS Studio dispensa apresentações, é um programa fácil de mexer, poderoso, você consegue gravar, você consegue fazer live, dá para usar chroma key, dá para embutir efeito, dá para monitorar o vídeo, dá para fazer de tudo. É completo e eu não vou nem me esforçar para recomendar ele para você. Qualquer pesquisa que você fizer, ele vai aparecer como recomendado, é gratuito, faz tudo o que você precisa, nem perde tempo, vai lá e baixa o OBS que você não vai se arrepender. Para quem usa placas da Nvidia, existe o Shadowplay. Ainda que eu prefira usar o OBS para gravações comuns, o Shadowplay tem uma função bem interessante que é muito simples de usar. Se chama Replay Instantâneo. Imagina que você está lá jogando o seu CS, o seu Fortnite, fez uma jogada top, mas não estava gravando. E agora? Bom, se você tem esse replay instantâneo, você consegue gravar os últimos 2, 3, 5, 10 minutos da sua partida, dependendo de como ele estiver configurado. Sim, ele volta no tempo e grava para você. É basicamente a única função que eu utilizo do Shadowplay, mas é realmente muito útil, porque assim você só grava o necessário. Agora, se você usa uma placa da AMD, também tem o Relive, que é similar ao Shadowplay. Hoje em dia eu não sei muito bem como ele tá, porque faz tempo que eu não tenho acesso a uma GPU AMD. Mas eu sei que é basicamente a mesma coisa e é uma opção. Agora que você já tem com o que gravar, você precisa de um editor. E eu tenho 2 opções para te indicar, que vão te atender muito bem. A primeira é o Kdenlive, que é um editor open source muito bom, de interface simples, não é tão confuso como outros no mercado, e pelos testes que eu fiz, a única coisa que ele peca um pouquinho é que ele não é tão eficiente com o uso da placa de vídeo. Principalmente na hora de renderizar, você precisa utilizar a sua CPU. Isso de fato pode deixar um pouquinho mais lento esse processo. Ele também é menos completo, que é outra opção que eu vou citar aqui, mas é muito mais leve e sem dúvida eu recomendo o Kdenlive, a tendência dele é só crescer e ele é sim bem poderoso. O segundo editor de vídeo é o DaVinci Resolve. Ele é sem dúvida um dos melhores editores de vídeo da atualidade, ele é extremamente completo, é referência na área, muita gente diz inclusive que ele tem uma performance melhor do que o famoso concorrente, o Premiere, e o melhor de tudo, ele é gratuito, pelo menos a versão normal, que sendo bem sincero, já tem tudo o que você precisa. O Resolve é da empresa Blackmagic, que vende câmeras profissionais e o intuito deles é vender hardware. O foco das vendas são as câmeras, o programa é só um chamariz e um utilitário. O que é até bem estranho, porque o software é muito poderoso na sua versão gratuita. Eu ainda utilizo o Sony ou Magix Vegas agora, né? Simplesmente porque é o editor de vídeo que eu tenho mais afinidade, foi onde eu aprendi a editar, é o workflow que eu mais gosto, eu não preciso ficar perdendo tempo procurando como eu faço isso ou aquilo, mas eu garanto que se eu não tivesse começado no Vegas, com certeza eu usaria o Resolve. Do jeito que ele está hoje, eu acho um programa muito melhor acabado, mais capaz, com mais funções, com mais qualidade e gratuito. O único problema que eu posso citar do Resolve, depois do pouco que eu testei, é que ele é um pouco pesado. Um PC mais antiguinho pode sofrer. Agora, na edição de imagem, eu sempre tentei substituir o padrão da indústria, e é claro que eu estou falando do Photoshop, porque eu não acho válido para a maioria das pessoas, principalmente aqueles que fazem isso por hobby, ter que pagar uma mensalidade no pacote Adobe, porque hoje em dia não dá nem para comprar mais ele, né? Pelo que eu saiba. Você tem que fazer uma assinatura que ao longo do tempo isso acaba virando muito dinheiro.
E agora finalmente eu posso dizer que eu larguei o Photoshop e foi com essas ferramentas que eu vou te falar agora. A primeira ferramenta é o GIMP, e quando a gente fala de alternativa gratuita ao Photoshop, você sempre vai ouvir o nome dele em primeiro lugar. Quando eu tentei utilizar o GIMP alguns anos atrás, eu confesso que não me adaptei muito bem, eu achei que faltava muita coisa ainda, mas eu posso garantir que hoje em dia ele é um programa mudado, tudo isso graças ao seu código de fonte aberto e uma comunidade incrível. Desse jeito, as colaborações não param e ele evolui muito rápido e fica cada vez melhor. A forma de se trabalhar nele não é tão similar ao Photoshop, mas é um software muito completo hoje em dia, tem diversos tutoriais na internet e eu acho que vale muito a pena você dar uma olhada. O segundo editor é o Krita, que é o meu preferido se tratando de software open source, simplesmente porque a interface me agrada um pouco mais do que a do GIMP, e isso é uma das coisas que as pessoas não levam tanto em consideração. Elas sempre estão procurando o que tem de bom e do melhor no mercado, e eu acho que a produtividade está ligada diretamente ao conforto que a pessoa tem em relação ao software que ela está utilizando. O Krita e o GIMP têm suas diferenças, mas as coisas básicas os dois fazem igual, e muito bem. Eu acredito que para quem gosta de desenhar, pintar ou trabalhar mais com algumas fotos, o Krita é um pouco mais amigável. Enfim, tem algumas ferramentas que eu acho melhores no GIMP, tem outras que eu acho melhores no Krita. E para ser bem sincero, por que não usar o melhor dos dois mundos? É de graça. O terceiro editor é pago, mas nessa categoria é só um bônus na lista, é um extra para pessoas específicas, aquelas que não conseguem largar o bendito Photoshop por conta do workflow, a interface e as suas ferramentas. O mais parecido que eu encontrei, que eu me sinto mais confortável porque realmente parece o Photoshop, é o Affinity Photo da Serif. É um programa fantástico, foi meio que amor à primeira vista comigo. Eu usei o programa da Adobe por anos, praticamente desde que eu comecei a trabalhar com imagem, e quando eu testei o Affinity, eu logo me senti em casa. Esse é o meu software primário hoje para edição de imagem, só por isso, pela similaridade. Eu comprei ele numa promoção, que se não me engano foi $29, eu acredito que ainda esteja esse valor no dia desse vídeo, e é um valor único, não tem mensalidade, não tem nada disso, sendo assim, eu acho justo e valeu a pena para mim. Se você é purista e quiser tudo de uma maneira gratuita, ou está sem dinheiro para investir, vai de GIMP e Krita que você está muito bem servido, não vai faltar recurso e tutoriais para você aprender por aí. Agora tem um editor também para quem curte pixel art. O Sprite é um programa fantástico, ele é todo voltado para isso, tem diversas funções que facilitam muito a vida do artista 2D e até a interface dele é bem diferentona, bem agradável, né? Você pode sim conseguir ele de forma legítima e totalmente gratuita, mas é um pouco mais complicado. Tem que ter um pouquinho de experiência e compilar o código-fonte você mesmo. Isso está disponível lá no GitHub deles. Se você compilar, é seu e de graça. Mas de qualquer forma, se você quiser comprar, ele não custa nem R$30, se eu não me engano, na Steam, e eu recomendo demais. Se você quiser trabalhar com isso, ou se você levar pixel art como um hobby seu, Sprite vale muito a pena. E no mundo dos softwares gratuitos, a gente pode falar também um pouquinho de 3D, por que não? E para criação 3D, o Blender é uma ferramenta incrível. Se eu me lembro bem, ele já foi até um meme na comunidade por ser gratuito e meio limitado lá no passado, e a maioria dos softwares 3D são bem caros. Mas isso mudou completamente com o passar do tempo. O Blender hoje em dia é uma ferramenta poderosíssima, com milhares de colaboradores, dá para você esculpir, modelar, criar efeito, animação, até jogo dá para se fazer no Blender. Eu recomendo 100% e mesmo não conhecendo muito do mundo 3D, eu sei do que ele é capaz e tem muito recurso e tutoriais na internet para você fazer o que quiser. Você consegue baixar o Blender pelo próprio site ou até na Steam de forma gratuita. Eu acho legal você baixar pela Steam, porque assim você recebe os updates automaticamente. Eu sinceramente acho que não existe ferramenta melhor do que o Blender para você iniciar no mundo 3D. E para finalizar, a gente pode falar um pouquinho sobre áudio.
eu costumo gravar as minhas faixas de voz em um outro programa, separado. Assim eu consigo mais controle na hora de digitar, fazer um ajuste fino se for necessário, colocar um de-esser, uma equalização ou qualquer coisa para dar uma limpada na voz. Claro que você não precisa fazer isso, não é uma regra, mas caso queira, tem algumas opções também. Dos softwares gratuitos de áudio, eu conheço o Audacity, que é um editor, um pouco mais simplista, e alguns DAWs, que são softwares mais completos, como o Cakewalk, o Ardor e o LMMS. Para ser bem sincero, eu nunca fiz muitos testes com esses programas, porque eu sempre utilizei o Ableton Live para gravar voz, para fazer música, enfim, tudo relacionado a áudio. É uma coisa que eu não consigo trocar porque cada um tem as suas diferenças e às vezes você migrar de um para o outro parece um mundo completamente diferente e eu não estava disposto a aprender uma coisa nova, pelo menos não nessa área. No Ableton eu tenho tudo que eu preciso, da forma que eu gosto de trabalhar. Mas se você pretende gravar e editar a sua voz, eu sei que qualquer um desses que eu citei vai fazer isso muito bem e de graça. Não tem por que procurar algo novo ou pagar por alguma coisa. Eu só não tenho experiência suficiente para poder realmente indicar os pontos fortes de cada um para vocês. E com isso, a gente encerra esse vídeo. Com essas ferramentas você vai conseguir criar o seu conteúdo, seja lá o que você deseja fazer, basta escolher as que mais te agradam e começar a trabalhar. Eu espero que esse vídeo então tenha sido útil. Se você gostou, deixe o seu like e seu comentário, se inscreva para mais se ainda não for inscrito e até a próxima.